jogo na Neoquímica Arena. Na verdade, foi um dilúvio, né? Teve um show de água. Como é que chama? O Aquaball. Um polo aquático. Polo aquático, isso. Um polo Isso aquático. mostrou que o gramado da Neoquímica Arena é bom demais, né? Ontem o Naquelas. craque... Não, mas... Era melhor Mas que atrapalha muitos. o jogo ainda assim. Ah, né? não, mas, gente, o que caiu de água ontem foram 90 minutos. 90 minutos de água. Ontem o craque foi a drenagem. Melhor em campo, a drenagem. Mais de um jogo de Corinthians 2, Racing 2. E o único brasileiro que nessa... Ah, não, o Cruzeiro também empatou, né? Passou 1-1. Cruzeiro empatou. Então, se deu bem Botafogo, se deu bem o Atlético Eu falei, Mineiro... cara, o Corinthians ia pagar a conta. Todo mundo falando, não, os brasileiros estão amassando os argentinos. Eu achei que ia ser os 4x0, mas foi O Cruzeiro nada também, disso. né? O Cruzeiro também. Ah, o Cruzeiro Tô em antes, casa, verdade. Mas é igual. que, pô, mais uma vez provando que os outros times sul-americanos são inferiores aos times Ah, brasileiros. acho que não. Mas e aí, gente? Pô, E- que Acho que não. isso? O Racing é mais time que muito time no Brasil. Ah, O Salas fez o primeiro gol, o Kaká uma baita assistência, né? O Kaká deu... Cara, ontem o Kaká, ele tava todo errado. Não, eu não achei que foi muita falha do Kaká, não. Não, ele tava todo errado nas disputas. O atacante tava escorando ele. Sim, o Corinthians, cara, perdeu o jogo fisicamente ontem. É Não sei a isso. opinião de vocês, mas todas as bolas, as divididas eram vantagem pro time argentino. O Racing é um time que bate muito, assim, a arbitragem Conmebol, ela me irrita assistindo, não sei em relação a vocês, porque deixa passar cada coisa. Teve pegada absurda no Martínez, não teve nenhuma marcação, ele acabou se machucando. Depois, se eu não me engano, tem outro jogador do Corinthians que se machuca, tem que sair. Cara, enfim, os caras batem demais, a Conmebol sempre deixa, né? Isso já era pra gente estar acostumado, mas eu ainda me revolto assistindo. E, enfim, o Corinthians perdeu todas as disputas físicas. Um Racing que tem, sim, qualidade, sabe jogar bola, mas optou por ir pra esse jogo agressivo que o Corinthians não sabe jogar. Há muito tempo que a gente fala que o Corinthians não sabe jogar esse tipo de jogo. Competição sul-americana, teve um time cascudo que ganhou a Libertadores 2012 e que soube se aproveitar dessa situação. Desde então, nenhum time do Corinthians consegue se adaptar às circunstâncias de um jogo como é bom. Esse foi mais um exemplo. O Corinthians deu uma amarelada pra cima do Racing e não conseguiu o resultado. o Corinthians teve uma boa oportunidade de fazer o 3-2 ali com o Romero já no segundo tempo. Nem me fale Acho desse que lance. foi o melhor lance do segundo tempo, porque foi muito assim, é só fazer. E aí ele perde o gol, no Mas final tava ainda rápida a bola. depois desse Você achou que lance. foi muito gol Não. perdido, Gabi? Eu achei que tipo dava pra fazer, dá. Bola na pequena Dava, área, o atacante tem que se dava. virar, mas tem que colocar pra dentro do gol. Tem goleiro, né? E depois Sem o goleiro. Alex Tava Santana deslocado. também perde uma outra chance. Cara a O cara. Yuri ontem foi, tipo, muito bem pelo Corinthians mais uma vez, né? Sobrou. Ele fez os 2 gols, mas ele foi muito participativo. Ele teve também outras oportunidades, ele até ficava meio bravo ali, né? Tipo, caramba, perdi esse gol e tal. Um jogador muito participativo. Acho que também dá pra gente falar do Memphis, que ontem também fez uma boa partida. Aquele Quase faz um O golaço. último lance, cara. Ele ia sair de não, herói. e o drible que ele dá antes do gol do Yuri Alberto, gente? Sim, verdade. Pô, bem demais, né? Uma assistência, né? De jogador que sabe o que tá fazendo. Então, o Corinthians ontem, eu concordo muito com o Bruno, perdeu pelo físico e também perdeu ali na questão mental, assim. Parecia que o Corinthians Isso, chegou um momento que ele exatamente. não sabia mais o que fazer e acho que tem um pouco a ver com o Ramon Dias também. Eu entendo quando ele coloca o Romero pra tentar Mexeu deixar o mal time demais. sei lá, mais pro ataque, talvez ele tenha pensado assim, bom, vou fazer isso pra lançar mais o time pro ataque, porque o Racing teve as suas oportunidades de chegar e de fazer o gol, tanto que o Racing consegue, o Corinthians vira e o Racing consegue um empate. Que golaço Mas não de empate, funcionou. Não, Jogo de golaços, não, né? não funcionou o que o Ramon Dias tentou eu não fazer achei e aí golaço, não. depois Pô, o puta Ramon Dias não jogada, conseguiu fazer cara. mais nada. Então Sim. acho que o Corinthians perdeu muito no mental também, vai ter um jogo muito difícil na volta, assim. Não dá pra, eu acho que os dois têm oportunidade, tá, de passar. Acho que o empate dá pros dois, só que vai ser um jogo muito difícil pro Corinthians, Eu fiquei muito com esse É um difícil. sentimento, 80-20 sabia? pro Não, Racing não, agora. não. Não, É viajado. 80-20. Ontem não. teve jogo. Última não. vez que o Corinthians esteve em Avejaneda, vocês lembram o que aconteceu? Mas aí, Contra o cara, Estudiantes. O Corinthians quem vive já de ganhou passado lá, é não O já Corinthians se ganhou? classificou. É. O Corinthians se classificou nesse dia, mas foi assim. Acho que o jogo mais bizarro, o maior amasso que eu já vi contra o Estudiantes. Que a trave salvou o Corinthians 5 vezes, o Cássio fez Não, mas aí é milagre. Estudiantes. Tudo, mas hoje é o a mesma Racing. pegada. Mas o Racing mostrou que se precisar pressionar o Corinthians pra ir atrás do resultado, vai fazer um inferno na Ontem vida o do Corinthians, Corinthians. pra mim, não conseguiu uma vantagem pelas mexidas do Ramon. O Mexeu Ramon, mal. pra mim, ele tá O que vocês acharam do Charles ontem, gente? Eu O vi Charles, muita ó, gente questionando Não, o é que Charles o Charles ontem. contra o Flamengo foi a melhor partida dele, na história curta dele no Corinthians. Contra o Flamengo foi um absurdo. E o Ramon Dias gosta muito dele. Ontem ele não tava Eu jogando. acho ele útil. Então, mas ontem ele tava... Cara, a culpa não é do Charles. A culpa foi do... Assim, a culpa é do time. Não dá pra botar Ó, só no Charles. Queria jogar Teve- alguns nomes no nosso debate aqui. Aham. O primeiro de Rodrigo Garro,
que Pra mim, sobrecarregado. não merece mais ser titular do Corinthians. Não, calma. Eu Bruno acho Milhões, que ele cara. tá muito Calma, sobrecarregado gente, calma. e Sobrecarregado é tanta em sequência de sobrecarga que ele jogo. não consegue mais jogar. Ele tá cansado. Ele não consegue mas jogar. cansado. Então, mas vamos lá. Ele foi titular na quinta contra o Atlético Paranaense. Jogou até 35, saiu. Aí ele é titular contra o Flamengo, joga o jogo inteiro. Aí, cara, o Ramon bota o cara de titular e num jogo, hoje é sexta, era quinta. Ele tá jogando todos os jogos de Cara, titular, sim. gente. Então, Mas pra mim, ele era jogo pro Coronado, Martelli. então, O Coronado beleza. salvou o Corinthians da sim. Sul-Americana. Então vamos lá, pra mim, o Garro é titular do time absoluto, ponto. Ninguém tira o cara. Agora, a questão é, você precisa fazer a manutenção do jogador. Não dá pra você deixar o Garro armando e correndo. E ele corre, ele é um cara que ele não se omite do jogo. E um Corinthians que Ele pagou corre. caro no mas Coronado ele errou também. demais. Paga caro então, pro Coronado, mas aí, né? gente, Então, aí a gente tem que analisar o Ele contexto. só reclama, tá não, começando mas a aí ficar a gente, chato, mas aí a gente tem que analisar o contexto. O Garro, a um jogo, o Garro era um craque. Não, eu acho ele muito bom jogador, mas, Mas, tem que gente, dar uma eu descansada. acho que- Isso, mas aí o problema não é que ele é ruim. Não, o não tô problema falando que ele não é titular a do culpa não é Corinthians, dele, mas cara. ele não era pra estar O nesse jogador não vai chegar e vai falar assim, ô Ramon, não quero jogar. Sim, a culpa Ele é da, cansado. Isso da é culpa do comissão treinador. técnica. Isso aí é o feeling do treinador de olhar e falar, meu, o cara tá cansado, ele tá começando a cometer erro que ele não cometia. Agora, posso só fazer uma constatação assim? Porque eu acho que tudo que vocês estão falando tá ok, válido, mas vocês estão esquecendo da coisa mais importante. Manda, braba. O Corinthians não jogou sozinho ontem. O Racing jogou exato. muita bola Ah, na não jogou, Neoquímica não. Arena. Não, mas não. foi- No foi bom. segundo Não, tempo, jogou bem. o Racing jogou Eu bem. acho, Racing é um que time bom. eu acho que o O Racing Racing é um time bom. fez Então, mas eu o acho que não dever dá de pra- casa, que era você conseguir o empate na casa do adversário. O Racing tava com as linhas muito bem postadas. Acho que nos 2 gols ali dá pra gente questionar alguns jogadores do Racing, mas as linhas que o Racing fez ontem pra tentar segurar o Corinthians funcionou. E aí contou ainda com a questão do mental do Corinthians, que depois que o Ramon Dias mexe no time, mexe muito mal, desestabiliza tudo, ninguém sabe mais o que tem que fazer, e aí o Corinthians fica extremamente vulnerável. O segundo gol do... Teve o que eu quesito da achei- chuva, eu também que é achei assim- golaço, né, que o Bruno não achou, mas assim, Tabelinha pô... de quinta série. Corinthians não pode tomar esse gol. É, Ah, pô. Gol de mas- futsal, Não, uma assim, ó, canetinha, caneta- uma finta, uma Mas então, tabela. seu time não nossa. pode deixar isso Tabelinha de acontecer. futsal, é. O cara não Mas- pode ter esse espaço Não, pra eu tabelar. entendo, mas assim, o Corinthians deu a brecha. Ah, beleza. Não, mas... e teve a qualidade aí a gente do tem, cara. a gente tem que falar do quanto o Corinthians teve a capacidade de não fechar a O casa que tem naquele desse gol aí no momento. Interclasses toda hora. Então, mas gente, pra Bruno, mim foi o calma aí, seguinte, cara. o Corinthians tinha condições muito de sair com a estressado vantagem. hoje. O problema é que pra mim é que o Ramon mexe mal. Isso o é Ramon verdade. sempre mexe mal. Mas o Romero perdeu a bola do jogo, Não, mas entendeu? mas o Ramon, mas tudo bem, Não, aí é Corinthians- uma As circunstâncias aí é uma do Corinthians jogo, passou a jogar concordo. pior. Poderia É, ter a questão é que jogado passou No a melhor. jogar primeiro tempo pior. dava pra fazer uns 4, gente. A questão é que passou a jogar pior. Perdeu um cara no Primeiro, meio. ele tirou o volante machucou o Martínez, ele botou um atacante. O jogo tava 1-1. Isso. Então, o que ele desenha com isso? Pô, vou mudar a formação. Quando ele mudou a formação, o Corinthians começou a jogar mal. Então é assim, eu não ouvi a coletiva dele depois, mas eu queria ter, até se vocês ouviram e vão saber, a pergunta é, pô, por que ele mexe na formação? Ele falou, pô. Então, qual que foi a... Ele falou que perguntaram pra ele justamente porque o Martínez sai lesionado e ele vai e coloca um atacante. Aí ele falou assim, porque os meus times são ofensivos, essa é a minha isso aí característica. É papo pra boi dormir. Não, mas foi o que ele falou. Essa é a minha característica e ele deixou muito claro de que vai ser assim até o final do então, ano. contra o Flamengo, ele cometeu um outro então erro por que crasso. no começo do jogo, se o time dele é ofensivo, por que no começo do jogo ele já não entrou com o Romero? É muito, você entendeu? Se o time dele é ofensivo, Sim, eu entendi o que repete você os tá 3 falando. atacantes. Contra o Flamengo ele já tinha errado nas alterações, Colocou o cara. Giovani de lateral. Giovani de lateral, Pedro Henrique que não vinha jogando nada contra. E um Racing que há 3 jogos de Sul-Americana vem com 3 zagueiros também, né? Então ele já sabia o que dava pra fazer. Então assim, o Corinthians tinha condições de sair com a vitória, pra mim ele mexeu mal sim. Barrou o Giovani, falou na coletiva que os garotos que não renovar não vão jogar. Isso esbarra naquele discurso lá. Você vê como é meio contraditório. Eu e a Nina batemos boca no bom sentido sobre isso com Corinthians e Flamengo, quando ele fala que o time tinha elenco pra bater de frente, era um elenco tão foi competente mesmo. quanto o O Flamengo. Emiliano que falou, né? É o Foi. Emiliano, filho dele. Mas então, protegendo elenco, dessa vez já foi diferente. Tipo assim, ele deu uma alfinetada. Ó, se não renovar, não vai jogar. O que eu também não acho errado. Também não Não acho acho errado. É tipo assim, pô, se você não vai renovar, cara, eu não vou contar com você. Uma coisa é Porque eu preciso você me adaptar, colocar né? o cara que não vai renovar, mas, pô, já prestou algum serviço pro seu time, tem ali uma história, enfim, vai Isso, sair pra Europa. Não é o caso dos garotos. O Moscardo, Giovani. quando não ia renovar na época do Lucha, o Lucha falou, meu, também não vou
usar o cara. E ficou sem ele usar já o tinha tempo. prestado bons serviços ao Sim, Corinthians. falou, não vou usar, porque ele... Não adianta, gente. Aí depois o treinador tem que buscar uma reposição e ele não tem tempo. Pra mim, o Ramon mexeu mal ontem.